A matemática mudou a história da humanidade. Graças a ela foi possível contar o tempo, criar o calendário, compor músicas, construir prédios, desenvolver computadores. A matemática está por toda parte, mesmo que a gente não consiga perceber. Considerada a ciência das ciências, ela é uma das áreas de conhecimento mais antigas. Surgiu antes mesmo da escrita e foi a matemática a escolhida como tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2017. A matemática na nossa vida. Esse é o assunto em questão no programa de hoje. O nosso convidado é o físico José Abdala Relayel Neto, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Muito bem-vindo, obrigada pela participação mais uma vez. O zero é uma das maiores invenções humanas? Sim. Só começar então, dando uma explicação, né, para quem estiver nos ouvindo, que a semana é a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, é dedicada à matemática, e vocês estão falando como físico, né? Por que não um matemático, né? Poderia alguém se perguntar. Certamente um matemático poderia ser até melhor do que eu, mas a física, ela trabalha em grande conexão com a matemática, né? A matemática, talvez ao longo aqui da nossa discussão, vai ficar mais clara a relação da matemática com várias áreas do conhecimento, inclusive com a física. E a matemática, dentro da física, ela assume diferentes conotações. Ela, às vezes se pensa, a matemática é a linguagem da física. O estudante que entra num curso assim, no ensino médio, começa a estudar física e vê muita equação matemática, e aí ele confunde se é física, se é matemática. Então a matemática está na física de várias formas distintas e muito significativas, como ela também está na nossa vida e em todas as áreas do conhecimento. Então, sem a matemática não existiria a física? Eu sou vamos dizer assim, da tribo que diz que sim, que sem a matemática não existiria física, mas essa é uma grande discussão dentro da física, é muito interessante isso. Eu posso, se a gente tiver um tempinho, abordar um pouco, porque isso é um pouco mais específico da física, mas é interessante que o público, né, possa participar desse debate também. Agora, o zero, você chamou a atenção, o zero foi uma grande invenção, porque o zero é uma grande abstração. Em geral, né, quer dizer, essas sociedades, essas civilizações mais primitivas, né, você associava muito a matemática com a contagem, com aquilo que era concreto, né? Um objeto, dois objetos, e a numerologia estava ligada à matemática. De repente entra o zero, que não tem significado assim, aparente nenhum, que não significa nada, é o vazio. Ausência, né? É a ausência, e você introduz isso no código numérico, e isso aí levou, inclusive, depois ao desenvolvimento do sistema decimal. Porque a matemática mais antiga, nós ainda temos muitos resíduos dessa matemática mais antiga desenvolvida lá pelos sumérios, pelos babilônios, pelos assírios, que era o sistema sexagesimal, ou hexagesimal, o sistema dos 60, né? Então, o ano tem 360 dias, a hora tem 60 minutos, o minuto tem 60 segundos, então o ângulo também é dividido, são 360 graus, é o círculo completo, depois o grau é dividido em 60 minutos de arco, o minuto de arco é dividido em 60 segundos de arco, então tinha um sistema sexagesimal. São heranças. São heranças que nós ainda guardamos, né, nas ciências, né? E o zero entra e depois ele constitui o sistema decimal, que é uma grande simplificação e é o que permitiu muito o avanço da ciência. Inclusive, a computação, ela é muito baseada no sistema binário, 0 e 1. Então, o zero foi uma grande invenção da humanidade, talvez assim, tão grande quanto a utilização do fogo com a descoberta da roda. Mas importante o zero é que ele traz, é o primeiro momento em que entra uma grande abstração. É o início do pensamento abstrato, né? Eu diria que sim, ele tem essa grande importância, né? Você já começou aí falando um pouquinho da história, né? Vamos falar então dessa evolução da matemática lá dos primórdios até hoje? Sim, pois não, a matemática, então ela começou muito ligada assim a tentativa de se compreender qual é o nosso ambiente, o que é a Terra, o que é o cosmo. Então ela começou muito ligada até à astronomia, né? Também a matemática estava ligada, por exemplo, com a revolução, por exemplo, com a revolução agrícola, né? A divisão de terreno. Então a matemática ela chegou muito sempre ligada à geometria, né? A divisão, a formas, né? Formas geométricas, divisão de terra, contagem, né? Medições, né? De colheita. Então a matemática ela foi muito importante lá no início, né? Ligada ao dia a dia realmente das pessoas e a maneira até de estabelecer um direito, né? Se a gente for olhar lá no Código de Hammurabi, né? A gente vê já
toda uma questão de matemática, né, relacionada à divisão, à separação de terras, à contagem, impostos, pagamento de impostos, taxas, e assim vai, acúmulo, né? Estava sempre ligada a isso. Depois, e sempre, nesse iniciozinho, ligada ao concreto, né? Ao concreto, exatamente. Aquela matemática do dia a dia mesmo, da vida, né? Em seguida, a matemática começou a ser ligada a muito à astronomia. Então, tanto é que no início nem se falava muito em matemática, quer dizer, você estava falando das ciências em geral. No início tudo era filosofia natural, era o estudo da natureza, e a matemática era uma forma de você representar a natureza, de você descrever a natureza, né? Você costuma dizer que a matemática é um instrumento de observação do mundo, né? Eu sou dessa escola. A escola, depois eu vou falar dessa pessoa aqui chamada Paul Dirac, né? Que foi um grande físico matemático, provavelmente não, o maior físico matemático do século XX, mas era físico mesmo. Mas ele conseguia sempre transcrever todas as questões físicas de observação da natureza, de tentativa de entender o minúsculo que tem na natureza em termos de matemática. Então, a matemática é um instrumento mesmo da gente compreender, um instrumento de medição da natureza, de aferimento, né? E lá no início também, então a matemática entrou logo com a astronomia. Posição dos astros, descrição das eclipses, descrição dos movimentos dos astros, a periodicidade das estações para poder estar ligada à colheita, né? Então, a matemática ela nasceu lá naqueles tempos primordiais, ligada ao dia a dia, à Terra, formas geométricas, geometria, depois ela foi ligada à astronomia. Os gregos também deram um grande desenvolvimento, porque aí os gregos começaram a desenvolver a chamada geometria euclidiana, Euclides, né? E começaram a desenvolver, a abstrair a partir de, por exemplo, de sombras, né? Semelhança de triângulos, medidas com triângulos, começaram a medir o raio da Terra, começaram a medir distâncias muito grandes. Então, a matemática assim, teve um desenvolvimento inicial, né, muito ligada depois a tentativa de compreender a própria Terra. Primeiro o cosmos, depois a tentativa de medir a Terra, né? Daí o nome geometria, medição da Terra, né? Então a geometria foi muito importante. A geometria é um campo da matemática muito interessante, né? Porque a geometria já é muito abstrata no sentido de que você tem que raciocinar corretamente em cima de figuras que estão erradas. Você imagina, você desenha um círculo, teu círculo nunca é um círculo, teu triângulo equilátero, né, de 3 lados iguais, nunca é perfeito. Então você desenha uma figura toda torta, mas você raciocina corretamente em cima dela. Então a geometria já é uma grande matemática, né? E é interessante que hoje existem muitas geometrias, né? A gente começou com aquela geometria plana, geometria euclidiana, depois veio também a trigonometria, que era a medida dos ângulos, dos arcos, né? Das formas curvas. Depois a gente foi evoluindo, a gente vai poder ter a oportunidade de falar mais à frente, a importância de uma certa geometria para Albert Einstein, fazia a teoria da relatividade geral e descrever o campo gravitacional. É uma geometria que está em jogo também, uma geometria que foi desenvolvida no século XIX. Então tem muitas geometrias, né? Então a matemática, ela, lá nos primórdios, ela era essa aritmética, a contagem, e aí você imagina, né, Fátima, que é muito importante você compreender o código numérico, né? Quer dizer, você começou com a contagem daqueles números que a gente chama números naturais, contagem de objetos, né? Depois você passa dos números naturais para os números, você já introduz o sentido de números fracionários, você já começa a fracionar, pegar partes. Já é um momento já não é um momento trivial, você começar a saber trabalhar com as partes, né? Com as frações, né? Que é uma questão que às vezes os estudantes custam até a assimilar, a introjetar as operações com frações. Depois você introduz os números decimais, quer dizer, as frações se transformam em números decimais. Depois você começa a introduzir a noção de números negativos, aí você cria os chamados números relativos, né? Podem ser inteiros positivos, inteiros negativos. Depois você entra com o conceito de números racionais, que são números racionais, vem da palavra razão. Razão é uma divisão, algo dividido por outro algo, né? Então você introduz as frações, são os números racionais. Depois entra um conceito mais abstrato ainda, que são os números irracionais. São aqueles números que não podem ser escritos nunca sob a forma de fração, como é o caso do famoso π, que todos nós estudamos na geometria, o π, né, o 3.14, 15, 9, etc. Né? Então aquele π é o número. Depois tem a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3, e vão aparecendo esses números irracionais. E aí uma questão é você, com isso, é imaginar qual é o conjunto
que vai se formando a partir dos naturais, dos inteiros, depois dos números racionais, dos números fracionários, e aí você chega aos números racionais e você chega aos chamados números reais. Então os números reais, eles formam, né? Isso que vai desde o menos infinito, vamos dizer assim, ao mais infinito, passando por todos os números continuamente, não tem nenhum buraco. Você passa por todos os números, e aí você tem o que a gente chama, né, dessa reta dos reais. Mas depois se criam outros códigos numéricos. É interessante que hoje, depois nós criamos os números complexos, que já são descritos como o conjunto de dois números reais. Dos números complexos, nós passamos aos quaternions, que são números que são a composição de 4 números reais. Esses quaternions foram importantíssimos e foram muito importantes, né, na descrição e no cálculo das trajetórias das naves espaciais que foram lançadas tripuladas. Um acidente grande que quase aconteceu com o Apollo, acho que 17, foi porque o sistema numérico que estava sendo usado para descrever o movimento instantâneo e o controle, né, da trajetória daquela nave, ele estava sendo feito não pelos quaternions, mas ele estava sendo feito por números mais primitivos. E aí o sistema quaterniônico, ele veio a resolver uma série de problemas que hoje a engenharia usa. Todos esses joguinhos de computador. Quem vai trabalhar, quem vai pegar um joguinho de computador, não imagina que o bastidor de um joguinho de computador é pura matemática. E é pura matemática quaterniônica. Então é um outro conjunto de números que foi criado. E agora estamos criando os octônions, que são números que estamos aprendendo a manipular com eles, e ainda tem os chamados sedênios, que são um conjunto de 16 números que representam um único número, que a gente absolutamente não sabe trabalhar ainda na ciência, está aprendendo. Então, o homem foi evoluindo, né, os sistemas numéricos, e à medida que a vida vai se complexificando, as nossas tarefas vão ficando mais complexas, tem que mexer com computadores, redes, e aí você vai precisando de desenvolver novos e novos códigos numéricos. E aí vão surgindo tecnologias cada vez mais sofisticadas e baseadas nessa nova matemática. Nessa nova matemática. Que continua evoluindo, né? Perfeito, que continua, não para. A gente está sempre vendo novas formas, e aí novas matemáticas, né? Matemática é alguma coisa que você pode inventar, porque a matemática, ela é um código, né? A gente sabe que todas as ciências, né, elas têm seus códigos. Às vezes a dificuldade de você entrar numa área científica, né, passar de uma área científica para outra, é que você tem que aprender novos códigos, como aprender nova língua, né? Então a matemática é um conjunto de códigos. Talvez a gente venha a falar sobre isso, sobre a questão do ensino da matemática também, às vezes a aparente dificuldade na aprendizagem, né? Mas a matemática é um conjunto de códigos, e esses códigos você pode criar os teus. Você pode criar uma tua matemática que tem um sentido concreto e que tem uma consistência. Ela tem que passar por certos testes de consistência, ela tem que ter uma lógica bem definida. Então você também cria matemática de acordo com a tua necessidade. A matemática, vamos dizer, ela não cai do céu. Ela não existe e a gente que está descobrindo a matemática. A matemática você manipula. Você inventa, você cria um código, você cria uma nova matemática, porque você está diante, às vezes, de um desafio científico, de um desafio do conhecimento, e você quer dar uma abordagem sistemática, uma abordagem precisa, e você, às vezes, não tem um sistema matemático que seja apto a descrever aquela situação. Então, você tem que criar a tua matemática, e aí dá um sentido a ela, e você desenvolve aquilo que as pessoas, às vezes, no sentido comum, tem de teoremas, né? Você precisa demonstrar coisas matematicamente, mas aí você mostra que você criou um código plenamente sensato, né, consistente, e que pode, com toda confiança, nível de confiança, descrever aquela situação para você. Então a matemática é uma produção nossa que vai sendo aperfeiçoada e que não tem fim, e que cada dia a gente vê que a matemática está mais presente na nossa vida. Eu acho que é muito oportuna essa semana da ciência e tecnologia ser dedicada à matemática. Apesar de ser um físico, existe uma certa pontinha assim de rivalidade, né? Às vezes os físicos não sabem nada de matemática. A gente usa matemática sem saber. E às vezes é um pouco verdade. A gente vai no jeitinho e dá certo. E os físicos costumam dizer: matemática em física não serve, a matemática pode ser perigosa para a física porque destrói a intuição. Eu absolutamente não sou favorável a isso. Acho que a matemática e a física são uma coisa só. É uma ciência, é filosofia natural. Eu acho que a gente está voltando a esses tempos de compreender as duas coisas. Uma não existe sem a outra.
Houve um tempo, né, em que tudo era junto, depois compartimentou e hoje já se sabe que tudo está entrelaçado, né? Acho que a gente está voltando. Não adianta ficar botando em compartimento. A gente disciplinou, né, o conhecimento por uma questão reducionista, de compreender melhor cada área, mas agora eu acho que a gente já sente esse movimento muito no mundo acadêmico, no mundo do conhecimento, que as ciências estão convergindo. Eu vou poder falar isso mais à frente, talvez um pouco, de novas ciências que estão sendo experimentadas agora e que são fusão interdisciplinares de ciências como a sociomatemática, a sociofísica, a econofísica, a engenharia física. Então tem uma série de ciências que estão surgindo recentemente, que ainda estão em fase, vamos dizer assim, de aprendizado, né, por parte de todos nós, e que são realmente interdisciplinares. Uma precisa da outra. Não é uma abordagem que você vai olhar o mesmo problema sob o ponto de vista de duas disciplinas diferentes. Não, as duas disciplinas se fundem numa só e criam uma única forma de pensar e nasce uma nova disciplina. Eu acho que a gente está voltando ao mundo em que a ciência é uma só. Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet, o endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Você também pode mandar sugestões para a gente nos comentários. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre a matemática na nossa vida. O Em Questão volta em instantes, até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre a matemática na nossa vida. Nosso convidado é o físico José Abdala Relayel Neto, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Qual a importância da matemática para a produção de conhecimento? Hoje a gente vive um mundo do conhecimento, né? A gente tem uma sociedade, né, que está transitando, vamos dizer, da informação para o conhecimento, né? E a matemática é uma, vamos dizer assim, é uma força motriz altamente significativa na produção do conhecimento em todas as formas de conhecimento. Porque muitas vezes a gente associa a matemática, a matemática é uma ciência, sim, mas a matemática é uma ciência, mas a matemática também é uma arte. A arte de você raciocinar com números, a arte de você raciocinar geometricamente, a arte de você raciocinar analiticamente, algebricamente. Então, topologicamente, que é alguma coisa mais ainda sutil do que a própria geometria, você não está ligado à medição, você está ligado às deformações, estudo de deformações, isso é muito importante hoje em dia. Então a matemática é uma arte de você desenvolver raciocínio em várias frentes, então ela é fundamental para a produção do conhecimento. Eu acho que talvez assim, as pessoas, né, não avaliem até se você se torna, vamos dizer, um grande sociólogo, se você se torna um grande antropólogo, um escritor, você teve uma formação de matemática. Eu acho que a formação fez parte da vida de todo mundo, mesmo que você, no seu período de estudar matemática, tenha tido medo da matemática, não tenha gostado da matemática, ela foi um exercício mental que organizou, ela estrutura o pensamento, né? A gente tem uma área da matemática chamada teoria dos grupos, né? Que alguma pessoa pode pensar que é ligada à psicologia, a teoria dos grupos. Não é psicologia, é pura matemática. É uma matemática que trabalha com estruturas. Você aprende não mais a raciocinar com elementos isolados, mas com estruturas, né? Vamos dizer, com blocos. E você raciocina estruturalmente, e isso aí é muito importante para o desenvolvimento do intelecto, né? Para a construção, para você criar um sentido de síntese, para você desenvolver síntese, para você desenvolver uma notação espacial, você começar a pegar várias informações e você sentir como essas informações podem se organizar. Então, muitas vezes, né, o cidadão não tem conta de que o desenvolvimento dele numa área foi propiciado muito intrinsecamente, assim, subliminarmente, por um desenvolvimento que ele teve de matemática, mesmo que ele não gostasse de matemática ou tivesse medo dela. Ela deu os instrumentos. Deu os instrumentos para você organizar o raciocínio. Então a matemática ela é fundamental nesse sentido, né, inicial para a produção do conhecimento. Depois também
Porque a matemática sistematiza. Então, em todas as ciências que a gente faz, todas as formas de ciência que a gente faz, história, geografia, você precisa metrificar. Em alguma hora você tem que medir, você tem que construir tabelas, você faz pesquisa de campos, você tem que organizar os números, né? Você tem que mostrar aqueles números sob a forma de gráficos, tabelas, porcentagens. Então, essa matemática mínima, que é essa meio aritmética e a estatística, né? Elas são fundamentais também, porque à medida que você vai, às vezes, matematizando uma ciência, você começa a encontrar estruturas que são persistentes. Porque muitas vezes você tem assim um conjunto de dados e você não organizou muito bem esses dados, ou até você organizou, mas qualitativamente. Quando você passa para a quantificação, você começa a perceber que às vezes existem certas periodicidades, que existem certas estruturas que se repetem, ou seja, você começa às vezes a encontrar padrões de universalidade. E sequências, né? E sequências, isso, a palavra ótima, boa, realmente as palavras sequências. E isso aí é fundamental para aquela área desenvolver, porque aí você começa a estudar estruturas, você começa a compreender estruturas que são comuns e que se repetem, sequências, como você falou, isso abre a tua cabeça. Então é muito importante, né? Assim, não é preciso ser um matemático para colocar matemática no teu trabalho. É importante também perceber que a ciência se comunica. Então, se você é um sociólogo, ou se você é um filósofo e você precisa de alguma coisa de matemática, procure um matemático. O matemático vai poder fazer essa parceria e nós também aprendemos, né, com essas áreas quando elas chegam a nós. Se chega uma pessoa para mim da geografia, me traz uma questão, sei lá, ocupação de terrenos em Petrópolis, ocupação indevida de terrenos de risco em Petrópolis, você está diante de um problema, você está diante de um desafio. Esse desafio você vai resolver de uma forma científica. O primeiro ponto que você parte sempre pela matemática, você começa a organizar, pegar os números que você tem, dados que você tem, dispor dados, organizar dados, colocar em uma certa ordem, fazer um programa de computador, colocar num software, e você começa a descobrir que aquela forma de você quantificar o problema te organizou e te fez ver coisas que às vezes estão perdidas nas entrelinhas. Então, a matemática é muito importante para o desenvolvimento de qualquer área do conhecimento. E é o que eu gosto de dizer isso, né? Não é preciso ser matemático, né? E você não precisa ser um matemático que vai fazer isso. Você pode ser de qualquer área. O que é importante é a gente buscar esse diálogo entre as ciências. Nós da física, por exemplo, nós precisamos enormemente da matemática, né? Em todos os níveis de aprendizagem, em todos os níveis da pesquisa, precisamos de matemática. E esse senhor aqui, o professor Paul Dirac, que ao lado de Einstein, a gente pode dizer, foram os dois maiores físicos teóricos do século XX. Einstein nasceu no século XIX, então, vamos dizer, foi o maior físico do século XIX. E Dirac foi o maior físico do século XX, ele já nasceu em 1902. E o Dirac, ele trouxe todas as previsões que ele fez em física, e ele fez várias previsões na década de 30, que nós estamos entendendo agora, 80 anos depois, as previsões dele foram todas previsões matemáticas. Quando Dirac, nessa camisa está até escrito assim, Dirac escreveu, essa é a famosa equação de Dirac de 1928, que é a equação que ele descreve o elétron. Ele encontra a equação final do elétron. E aí apareceu a matéria e antimatéria. Quando ele escreveu a equação do elétron, ele trabalhou essa equação matematicamente. E a consequência matemática, a previsão matemática a partir de uma equação, foi que existiria na natureza antimatéria, coisa que ninguém falava, nem se sonhava, nem se cogitava. Então ele previu a existência de novas formas de matéria de um modo completamente matemático, baseado, né, em argumentação matemática. Só para deixar bem claro, assim, para quem está assistindo, quem não sabe o que é antimatéria. Antimatéria. A antimatéria é a matéria que existe, ela é replicada na natureza. A toda a matéria da natureza existe uma correspondente antimatéria que não está presente no nosso mundo. Ela foi criada no início do universo e ela desapareceu. Mas você pode criar antimatéria em laboratório. Então, nós podemos receber a antimatéria também dos raios cósmicos que bombardeiam a Terra. Então, a antimatéria, ela não é estável. Nós temos a matéria que todo mundo estudou, o átomo de hidrogênio, o átomo de hélio. A matéria é formada de átomos, os átomos formam as moléculas. Nós não temos na natureza, a natureza não forma de forma espontânea nenhum átomo de antimatéria. Em laboratório, recentemente, agora, coisa de 2013, há 4 anos atrás, a gente conseguiu produzir em laboratório o átomo de antihidrogênio, ou o antiátomo de hidrogênio, que durou 17 minutos.
Já foi uma grande conquista você segurar a antimatéria por 17 minutos, porque se sabe que a antimatéria vai poder desempenhar um papel importante na medicina. Então a antimatéria, ela se formou no início do universo e ela se fundiu com a matéria produzindo radiação. Ela desapareceu, a matéria ficou. Havia um desbalanceamento entre matéria e antimatéria, a matéria ficou, a antimatéria desapareceu. Mas a gente consegue construir, excitar, produzir antimatéria em laboratório. Então isso é uma grande descoberta. Você falou que ela vai ser fundamental para a medicina. Para a medicina, isso. Hoje já existem pesquisas usando, quer dizer, tentando, né, ver como aplicar a antimatéria na cura do câncer, por exemplo, né, ou em outras doenças. Então, é uma busca que se tem de se compreender, porque essa antimatéria, né, ela, digamos, ela aliada à matéria, ela produz radiação. Então, isso pode ser uma forma também, talvez, mais interessante de você produzir instrumentos de cura. Então, ele previu isso de uma forma matemática. E lá atrás, Lá atrás, em 1920. Na verdade, a equação dele é de 28, mas ele só conseguiu descobrir isso em 1931. Ele ganhou o Prêmio Nobel de 1933 por conta, ele tinha 20... Quando ele nasceu em 1902, quando ele ganhou o Prêmio Nobel, ele tinha 31 anos, e o Prêmio Nobel veio porque a previsão matemática dele foi tão... da antimatéria era algo tão diferente, era algo tão inovador para a física, que ele foi atacado por grande parte da comunidade. Uma grande parte da comunidade que era extremamente qualificada, os maiores, grandes nomes da física da década de 20 e 30, eles acharam que Dirac era um louco. E um ano depois da previsão, a antimatéria foi detectada, observada em laboratório. E aí isso cacifou o desenvolvimento dele. E o Dirac fez previsões. Os matemáticos... Quer dizer, o Dirac sempre era assim, ele olhava um problema de física e ele transportava aquele problema de física para um cenário plenamente matemático. E com isso ele desenvolveu matemática que os matemáticos não conheciam. Ele fez previsões matemáticas na década de 30 que só foram compreendidas, melhor compreendidas pelos matemáticos na década de 90. 60 anos depois. Mais uma vez estamos falando aí desse entrelaçamento entre física e matemática. Entre física e matemática e depois entre matemática e outras áreas do conhecimento. A matemática é a base do pensamento científico, sim, né? Sim, ela é. A gente é a pode linguagem dizer. Da ciência, digamos assim. Ela é a linguagem e é um instrumento. Porque às vezes é muito pouco dizer que a matemática é uma linguagem. Você está certa porque é o que se diz, né? Mas à medida que você vai trabalhando mais com essas coisas, você percebe, e o Dirac foi uma pessoa que trabalhou muito nessa direção, de dizer, se nós não somos capazes de construir um instrumento que nos faça chegar a uma região da natureza que ainda é inacessível para nós, imagina, você não consegue, a gente já chega no núcleo atômico, no interior do núcleo atômico, no interior do núcleo atômico, você chega nos quarks. Daí você não consegue mais à frente. O que você vai fazer? Desenvolver matemática. Você não tem aparelho? Desenvolva matemática. Então, a mesma coisa sobre a observação cosmológica, né, do cosmos. Os buracos negros, que agora foram descobertos, né, em 2012, anunciada a descoberta da fusão de 2 buracos negros produzindo as ondas gravitacionais, os buracos negros foram previstos matematicamente também. Então, a matemática, dentro da física, ela adquire o status de um instrumento. Se você não é capaz, na época que você precisa fazer uma observação da natureza, fazer uma medida, se você não é capaz se você não tem tecnologia e não é capaz de produzir um instrumento adaptado àquele tipo de medida, você não consegue chegar naquela região da natureza, porque ela é muito pequena ou é extremamente grande, desenvolva a matemática. Que a matemática é aquele instrumento que, unido com a abstração, ele vai te fazer compreender regiões da natureza que você nem imaginava que existiria. Você começa a ampliar a tua noção de natureza, porque a matemática constrói novas realidades para você. Quer dizer, a matemática, ela te constrói um cenário, do momento que ela existe, ela te constrói uma realidade virtual, mas é uma realidade. E essa realidade, ela pode ser uma parte da natureza que nós ainda não tivemos acesso, a qual nós não tivemos acesso. Então, eu acho que isso é importante em todas as áreas. A matemática, ela vai abrindo caminhos, né? Então, é muito importante o ensino de matemática. E aí, eu sei que você ia gostar de falar sobre o ensino também, eu vou adiantando, né? Porque a matemática tem uma grande coisa, eu acho. Digamos, eu posso comparar bem a matemática com a física, porque a física é mais ou menos é o meu terreno. A matemática tem uma preocupação maior do que a física ainda na questão da formação. Os matemáticos prezam muito a profissão de professor, dar boas aulas, preparar bons professores, isso é uma coisa importante. A física já não tem tanto esse cuidado quanto a matemática tem, aquela questão da formação sólida, né? A física também tem, mas a matemática é mais apurada. Ela se preocupa realmente mais com a formação. Isso é muito importante porque
muitas vezes a matemática, né, e agora isso está ficando cada vez mais importante, a matemática, às vezes, o estudante, eu não sei, eu acho difícil. Não é que ele não sabe, ele aprende a jogar um joguinho, ele aprende tanto a mexer com o celular, de todas as formas. Matemática é isso, é você decifrar códigos. Às vezes, né, o que você não consegue, às vezes o professor de matemática, ele não consegue decodificar a área para você. Então você entra naquela área sem dominar os códigos. Então o que é importante da matemática é você ensinar o aluno a dominar os códigos, deixar o aluno também ter liberdade de pensar, de construir coisas, né? Trabalhar com assim, uma orientação de projetos, você desenvolver pequenos projetos dentro da matemática, que eu acho que todo mundo gosta de matemática. Eu tenho uma experiência muito concreta nisso. Há 23 anos eu trabalho com movimento social, com curso de pré-vestibular para comunidades carentes aqui em Petrópolis, justamente aqui em Petrópolis. E o que a gente descobre muitas vezes nesse menino que vem mal formado da escola, que tem assim, vê na matemática uma disciplina altamente excludente, quando ele começa a aprender matemática, e a gente trabalha muito no sentido de abrir os códigos para ele. Quando ele começa a dominar os códigos, você vê a pessoa ganhar um brilho fantástico. Porque não desmerecendo as outras disciplinas, mas é porque a matemática, às vezes, ela é colocada como, isso não é para mim, é muito difícil para mim, é só para pessoas muito inteligentes. Claro que as pessoas muito inteligentes vão fazer matemática muito bem, mas as pessoas que não são inteligentes, que eu acredito que isso não exista, as pessoas sendo levadas, né, trabalhando, né, você domesticando aqueles conhecimentos e fazendo a pessoa dominar os códigos, ela vai gostar de matemática e ela vai adquirir uma autoconfiança muito grande. A matemática, eu acho interessante, ela tem um efeito psicológico de dar autoconfiança. Se você sabe matemática bem, você se sente muito seguro. Eu vejo isso com os alunos. Os alunos que, quando eles começam a dominar os códigos da matemática, eles começam a se tornar muito poderosos. Então, eu acho que é importante a gente atentar para o ensino da matemática e, assim, e perceber que todo mundo gosta de matemática, né? O cara que diz que não gosta é porque não conhece bem. Não conhece bem. Às vezes acontece do professor também não dominar muito, né? Ter medo e passa aquilo instintivamente para o aluno. Então é fundamental, que eu acho que não é que todo mundo tenha que ser matemático absoluto, porque nem eu sou matemático, eu sou físico, mas eu acho que é importante a gente atentar para o papel assim interdisciplinar, estruturante da matemática em todas as ciências. A gente vai falar um pouquinho mais de ensino no próximo bloco. Tá ótimo. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Você também pode mandar sugestões para a gente nos comentários. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre a matemática na nossa vida. O Em Questão volta instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre a matemática na nossa vida. Nosso convidado é o físico José Abdala Relayel Neto, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Qual o sentido social da matemática? Bom, a matemática tem um sentido social, eu acredito, de inclusão. Eu acho que uma inclusão feita pela matemática é muito importante. Eu acho que todo cidadão deveria ter acesso ao bom ensino de matemática, né? Porque ela democratiza, vamos dizer, a matemática, sobretudo a matemática, né? Porque ela é uma ciência já que nasceu um pouco excludente, assim, no sentido de que existe muito essa conotação de que é para pessoas mais inteligentes, que é para poucos. Então, eu acho que um bom ensino de matemática, uma abertura, como tem as Olimpíadas Brasileiras de Matemática, quer dizer, o estudante ele começa a gostar de matemática, a ver que a matemática é um instrumento também de formação de grupo, de competição no bom sentido. Eu acho que isso traz essa democratização que socializa a matemática. Socializar a matemática, no fundo, é socializar a ciência. E é incluir as pessoas no mundo, né? Exato, porque é através da matemática, do raciocínio que a matemática possibilita, que a gente entende, Sem né? dúvida. Você as abre um coisas jornal, à nossa volta. Tem um monte de gráfico.
A pessoa já não sabe ler o gráfico. Quer dizer, é um analfabetismo, vamos dizer, do gráfico matemático. Você olha para o gráfico e não sabe o que ele diz. Muitas vezes você tem um mapa, né, também, assim, num metrô, uma indicação que ela tem símbolos, né, você não sabe mexer com aquilo. Então, a mesma coisa é um gráfico matemático ou uma tabela matemática. Se você não sabe ler, muitas vezes você está excluído. Então, eu acho que a matemática, né, ela democratiza muito porque ela é considerada, sem necessariamente ser uma ciência difícil, mas no momento que as pessoas começam a ter aquele domínio da matemática, isso democratiza e as pessoas elas podem começar a ter uma visão de mundo a partir da matemática, sendo um pouco platônico, né? Que aí a gente tem que admitir que a gente que é meio platônico gosta de ver os números no mundo, né? Mas eu acho que ela tem um sentido social muito grande. Eu acho que um bom ensino de matemática, ele, na verdade, é um bom ensino de tudo. O estudante, quando ele é bem educado em matemática, não necessariamente ele vai ser matemático, ele pode ser um bom advogado, ele pode evoluir para ser um bom juiz, para ser um filósofo, mas aquele conhecimento de matemática, porque a matemática, ela praticamente é o denominador comum das ciências, mesmo que ela esteja muito implícita. Ela é um denominador comum das ciências. Então, nesse sentido, eu acho que a matemática é um elemento de socialização muito grande. Às vezes não é tão óbvio a gente dizer isso. Geralmente, a socialização pode ser feita por música, por educação física, por instrumento, assim, coisas mais aprazíveis, não. Mas uma inclusão feita pela matemática, ela é altamente significativa. E a minha experiência, Fátima, nesses anos, trabalhando sobretudo com comunidades carentes, é que as pessoas, elas nascem gostando de matemática, mas depois elas são ensinadas a não gostar e elas começam a adquirir medo. Então, o ser humano, como ele gosta de arte, e a gente teve aquela discussão aqui com a Moema, né, sobre fome de quê? Fome de compreender os significados, né? Eu acho que as pessoas, nessa fome que elas têm de compreender significados, e a arte é muito importante nisso, eu vejo a matemática igualmente importante. Apesar de eu ser físico, né? Assim, não ser um matemático de formação, mas eu vejo na matemática esse instrumento, assim, de você se integrar ao mundo através da matemática. Até mesmo porque você citou aí a música, a partitura é matemática. Exatamente. O tempo todo, fração. Na arte tem matemática, no esporte tem matemática. Exato. Tem um conceito em física, em matemática, né, que é um conceito de simetria, que é o conceito da harmonia das medidas, né? Esse conceito está presente na física completa. O universo é feito de simetrias. A matéria do universo é organizada. Todo o universo, ele é organizado por conta de simetrias. A simetria é um conceito da matemática, que é justamente a harmonia das medidas. É a matemática na vida, no mundo, na matéria, na energia, na radiação, em todo o universo. A preparação dos atletas de elite também é toda com matemática, a contagem do tempo, dos recordes. A física dos movimentos musculares, né? Tudo é medido, tudo é metrificado. Hoje em dia você mede tudo, né? Eu acho importante também, Fátima, bem essa história da gente não ver, mas a matemática está aqui nesse puff, está em tudo. Nós, o tempo todo, as formas geométricas. Eu acho, Fátima, que é interessante também a gente chamar a atenção, já que esse é um programa assim, mais aberto à comunidade, né, que novas áreas do conhecimento humano que estão surgindo a partir da matemática, a partir da física, por exemplo, áreas que aparentemente, né, o cidadão normal, comum, ele pensa que não se comunicam, elas hoje em dia estão se fundindo numa única ciência. Por exemplo, é o caso da econofísica. A matemática está muito presente na economia o tempo todo, né? Mas a física, você poder trazer métodos da física, porque a física, o que ela trabalha? Ela trabalha com sistemas muitas vezes complexos, sistemas altamente complexos, cheios de estruturas pequenas. A economia, você tem que trazer, às vezes, essa metodologia para um sistema macroeconômico. Então, surgiu uma nova ciência chamada econofísica, que já vem sendo desenvolvida dos anos 80, já tem uns 30 anos essa ciência. Mais recentemente, nos anos 90, surgiu a sociofísica. O que é a sociofísica? A sociofísica não é você botar fórmulas de física na sociologia, mas é você trazer os conhecimentos que você tem de uma área da física que a gente chama de sistemas complexos. Que é o quê? São sistemas complexos, são sistemas formados de muitos objetos. Aí entra a teoria do caos. A teoria do caos que você acha interessante, ela está dentro desse estudo dos sistemas complexos, né? Então você, quando vai estudar um sistema complexo, ele é formado, vamos dizer assim, de milhões de objetos idênticos. Cada objeto tem o seu comportamento.
Só que o comportamento do sistema como um todo é completamente diferente do comportamento dos indivíduos. Então você tem agora, você está falando assim vamos dizer assim, de um comportamento coletivo, né? De uma interação coletiva da sociedade. E você então está trazendo esses métodos da física e conceitos para se fundirem com os conceitos da sociologia. Quer dizer, estudar uma sociedade de formigas, estudar a sociedade humana, ou estudar uma sociedade de computadores, uma rede de computadores. Então, está se criando essa disciplina chamada sociofísica, econofísica, nós temos engenharia física, temos a ecologia matemática. Então, a matemática, ela entra na física e, quer dizer, esses métodos matemáticos que estão na física, eles estão permitindo que a física, induzida pela matemática, ela se comunica com outras áreas do conhecimento. E aí você começa a formar agora o que é um sociofísico. É o cara que não é formado nem em sociologia nem em física, ele vai ser sociofísico. Ainda não existe o curso de graduação, mas ele vai então trabalhar com novos conceitos, esse conceito de você trabalhar com um todo e não poder atribuir o comportamento do todo ao comportamento individual das partes. Então é uma nova forma de pensar. Então é interessante que a matemática ela vem induzindo a criação de muitas novas áreas do conhecimento e que, às vezes, algumas áreas já existem como curso de graduação, mas outras só existem como assim, objeto de pesquisa e que ainda não estão instrumentalizadas, institucionalizadas num curso de graduação. Chegamos aí num nível sofisticado da matemática, sim, mas mesmo aquele nível mais básico, aqui na sociedade brasileira especificamente, não está sendo bem ensinado. Certo. O desempenho, de uma forma geral, dos estudantes brasileiros é baixo. A gente tem, sim, expoentes, vencedores de Olimpíada lá fora, Olimpíada de Matemática, ganhadores de prêmios brasileiros, mas, na média, o nosso desempenho é baixo. Por quê? A questão aí então está ligada realmente ao ensino. E eu acho que o ensino da matemática, ele não só da matemática, eu diria o ensino das disciplinas em geral, mas na matemática isso fica mais, é sentido mais. Eu acho que na matemática isso aparece mais, que é o sentido do estudante que ele simplesmente é um receptor de conteúdo. E muitas vezes o que se faz com o nosso professor, nós que somos professores também, a gente acaba sendo quase que educado para ser um atravessador de conteúdo. Você aprende uma coisa e ensina o que aprendeu, mas você aprende aquela coisa, você não tem tempo de desenvolver o teu sentido crítico e você produzir o ensino daquela coisa a partir do teu conhecimento. E a gente faz isso com o nosso aluno. A gente pega o livro, vai no quadro da aula, o aluno tem que aprender aquilo que você ensinou. E qual é o nível de autonomia que você está dando para o nosso aluno desenvolver a partir daquele conteúdo que eu não digo que foi ensinado, mas que deveria pelo menos ter sido compartilhado. Eu acho que muitas vezes falta no ensino a noção de compartilhamento. Você vai compartilhar um conhecimento, vai compartilhar um desafio e o aluno ele vai pegar aquilo e ele vai dizer, não, eu também tenho o que acrescentar a isso aí. Ou seja, talvez o ensino, se o nosso ensino fosse mais orientado por pequenos projetos, eu sou muito favorável a isso, eu acho que o nosso aluno ia ganhar uma dimensão de autonomia, porque o nosso aluno, eu fico impressionado como um menino novo, ele é empreendedor, ele é capaz. Se você der o estímulo, ele vai longe. Eu acho que o que está faltando à escola, né, e eu faço essa crítica, não é aos colegas, a mim também, é que a gente, dentro do nosso sistema, a gente tem muito pouco tempo dedicado a gerar o estímulo e deixar o aluno, dar um tempo para o aluno trabalhar aquele estímulo, fazer a pesquisa dele, e o aluno volta, quando ele faz isso, ele volta senhor de si, muito feliz. Professor, eu descobri isso, eu achei isso, mas eu não concordo com isso. Você vê que você está diante de um pequeno pesquisador, de uma pessoa, de um ser pensante. Você falou aí de trabalhar pequenos projetos, né? É o aluno poder ver o todo, isso, né? Como que aquela aplicação funciona no todo, né? E não só aquele conhecimento separado, né? Aprender aqueles bloquinhos, né? Aqueles procedimentos do conhecimento. Você lança um desafio para o menino, né? Por exemplo, pode dizer ao menino, vamos estudar a questão do lixo em Petrópolis. E o garoto vai, a partir disso, ele vai entrar na matemática, ele vai buscar os dados de coleta de lixo. Vai ter que fazer estatística. Vai ter que fazer estatística, vai passar e vai ver o sentido social disso, a questão da sociologia que está ligada ao bairro, vai olhar a questão da higiene. Ou seja, se você lançar temas, né, e deixar o aluno trabalhar aquele tema de uma forma até multidisciplinar, olhando
aquele tema pela matemática, olhando aquele tema pela geografia, pela física, pela sociologia, eu acho que isso dá uma dimensão muito maior ao nosso aluno. Eu acho que o mundo se complexificou, o aluno tem instrumentos poderosíssimos no celular dele, mas quando você vai para a aula, é o sistema do século XIX, na melhor das hipóteses, para não dizer que é o sistema antigo da antiga Roma. Que você vai, está o professor lá na chamada lousa, no quadro negro, o aluno ali copiando, cansado, sem nenhum interesse. Quer dizer, o que você vai ganhar com isso? Então, eu acho que faz do professor um atravessador e faz desse aluno também um receptor de conteúdo ao qual ele é ortogonal. Para ele não faz sentido, né? O que é aquilo? Não faz. Aquelas representações todas. Né? Ele não vê exercício daquilo na vida dele. Eu acho que, e sabe, Fátima, às vezes, que o aluno pergunta muito, a pergunta que a gente mais vê do aluno é para que serve? Eu acho que a gente tem que trabalhar isso com o aluno. Você pode até dizer, não serve, mas significa. Eu acho que muitas vezes, né, porque a gente está falando de inteligência do ser humano, da capacidade de pensar, e a gente tem que desenvolver uma coisa chamada significado. A aplicação sempre vem, mas primeiro tem que ver o significado. E muitas vezes a gente não faz o aluno perceber isso. A gente, para conquistar, às vezes, o próprio interesse do aluno, a gente diz, isso vai servir para vocês nisso e nisso, se vocês forem fazer isso vai servir, mas você nunca diz, não vai servir para nada. Mas o que isso significa para o homem, para a sociedade humana, para o conhecimento humano, para o desenvolvimento da inteligência do homem? Então eu acho que a escola, ela mexe ainda pouco com significado. Ela, quando muito, se preocupa com a aplicação, e quando ela não encontra aplicação, às vezes ela não sabe justificar. Eu estou fazendo essa crítica assim, a mim mesmo também, né? Que eu também estou aprendendo muito em termos disso. Eu não sabia que, por exemplo, né, sobretudo quando você ensina física e matemática, que o aluno sempre está preocupado em saber para que serve, né? E às vezes ele precisa saber o que realmente aquilo significa, o que foi aquele conhecimento para a história da humanidade, o desenvolvimento que aquilo deu, o salto que a humanidade deu a partir daquele conceito, não é nem a partir daquela fórmula. Era o elo que faltava para chegar em mais alguma coisa, né? Eu acho que é por sempre aí. assim, está tudo encadeado. Tá, eu acho que como diz a peça lá, tudo encadeado em movimento, né? Aquela peça Gota d'Água lá do Chico Buarque, né? Na natureza tudo está encadeado em movimento, né? Então eu acho que é importante, quer dizer, quando você está falando, acusando, né, mostrando essa questão do ensino, na matemática, eu acho que isso fica mais assim, manifesto na matemática, mas isso é um problema de todas as áreas, mas que a matemática, ela explicita muito mais esse problema. Qual o impacto dessas falhas no ensino da matemática na produção científica brasileira? Olha, vamos dizer o seguinte, o Brasil, nos últimos 30 anos, o Brasil tem produção científica. O Brasil, vamos dizer assim, aprendeu a publicar nas boas revistas, né? Nós temos matemáticos, todas as áreas do conhecimento brasileiro, a gente tem produção científica boa. O Brasil não está mal de produção científica. Agora, a questão que chegou-se a um exagero no Brasil, que é o exagero da metria, da numerologia. Publicou quantos? O Brasil produziu quantos trabalhos científicos no ano passado, no ano retrasado, na década? Quantos? Agora eu acho que a gente tem que atentar à qualidade, né? Qual é o impacto da produção científica brasileira no mundo? O que nós fazemos? Nós realmente fazemos produção científica original que o mundo segue ou, na verdade, nós somos um mercado importador de ideias científicas e nós trabalhamos em cima das teorias que vêm de fora? Será que nós importamos tantas coisas? Será que nós importamos teorias também? Quantas teorias o Brasil criou em várias áreas? Vamos dizer, a gente sabe que Florestan Fernandes, na sociologia, a gente tem teorias que foram desenvolvidas no Brasil. Mas se a gente for fazer uma análise em todas as áreas, eu acho que essa discussão da produção científica, eu acho que o Brasil já podia ficar mais tranquilo que temos produção científica. Somos capazes de colocar os nossos artigos nas boas revistas internacionais de circulação internacional de alto parâmetro de impacto. Ótimo. Agora, e a qualidade da nossa pesquisa? É mais um trabalho ou o quanto nós estamos valorizando a qualidade dos trabalhos que nós fazemos, o impacto? Isso é uma coisa que a gente tem que atentar e ser humilde de aceitar, de fazer essa autocrítica e de ouvir a crítica. Há 3 anos atrás veio ao Brasil uma coeditora de uma revista chamada Science, que é uma das revistas de maior impacto em todas as áreas do conhecimento, uma revista fortíssima no mundo. A crítica dela aqui no Brasil, há 3 anos atrás, ela estava em São Paulo, ela fez uma palestra e ela falou, olha, a ciência brasileira,
ela está se comportando de forma incremental. Ou seja, ela está fazendo faz aquelas pequenas modificações, mas ela não está dando aquele salto. Ela não está fazendo o mundo observar o que sai daqui. É mais um trabalho, está na revista, figura nos anais, figura nos currículos das pessoas, figura nas tabelas de produção científica, mas e o impacto? Então, eu acho que a gente agora está precisando trabalhar assim com essa visão. Talvez produzir menos numericamente, mas dar mais tempo para a qualidade. Porque se você entra numa produção em série, você acaba se repetindo. E você cria um vício que você aprende a publicar. Então, você já sabe qual é vamos dizer, você já conhece os truques da publicação, faz isso, faz aquilo, bota o artigo assim, manda para a revista, você já sabe publicar. E aí, às vezes, é cobrado de você o quê? Numerologia. E você já sabe publicar, então você acaba, às vezes, se viciando em produzir coisas, né? Que são, na verdade, pequenas extensões, sempre pequenas variações do mesmo tema. A questão é, será que nós temos tempo para parar 3 anos para uma reflexão profunda? Se você parar de publicar 3 anos, eu quero entrar nessa área, eu quero entender esse problema a fundo, eu vou a fundo nessa questão e eu vou mexer no conhecimento dessa questão, eu vou trazer novidade. Isso requer tempo, requer investimento e você fica meio fora da linha de produção. E se você ficar fora da linha de produção, você perde uma série de facilidades que as agências de pesquisa dão. Então, eu acho que essa discussão é profunda, é uma discussão que não é também muito simpática, assim, que a gente está fazendo, assim, trazendo um problema, explicitando um problema, mas que eu acho que a gente tem que abrir esse problema até para as novas gerações, né? Saber articular quantidade e qualidade. Quantidade a gente já tem, a gente já mostrou que sabe. Já é como aprimorar esse sistema para que haja espaço e incentivo também para esse salto? Eu acho que aí aprimorar o sistema é fazer o aluno pensar. Não fazer o aluno fazer aquele monte de disciplina que passou, esquece isso, vai para a próxima. O aluno brasileiro, eu sei que eu fui aluno brasileiro, quando eu fui para o exterior fazer os meus cursos, fazer minhas pós-graduações, minhas coisas, eu comecei a sentir que o que faltava em mim era sentido crítico, porque o nosso sistema é muito... Na quantidade. Matéria, você faz, passa crédito, e quando você termina tudo, passei em tudo, beleza, me formei, mas e agora? Eu acho que lá fora você trabalha muito nessa ideia de você desenvolver criticamente o teu conhecimento. Você faz poucas coisas, mas em grande verticalidade, muita profundidade. Aqui, a tendência é saber nada de tudo. Você faz tantas coisas, mas não tem tempo de aprofundar. Eu acho que se a gente agora começar a acreditar mais no aluno, o aluno tem altas tecnologias para... O aluno aqui hoje ele pode estar assistindo uma aula em Harvard, pode assistir uma aula na Universidade de Moscou, que é dada em inglês. Um aluno brasileiro hoje pela internet, ele tem acesso aos melhores cursos do mundo. Então, não é preciso ficar assim, condenando esse aluno a ficar preso ao teu quadro negro. Deixa ele pensar também, dá tempo dele pensar, acredita que ele tem autonomia. Eu acho que isso falta na escola brasileira. Eu tenho trabalhado isso, é uma crítica que eu faço a mim mesmo, eu tenho tentado trabalhar no sentido de melhorar nessa direção. Eu estou entendendo que essa é uma direção que talvez possa nos levar a nos tornar realmente competitivos em níveis internacionais. Como você falou, nós temos premiados aqui na medicina. A gente tem, medicina tem muita pesquisa brasileira que é de altíssimo nível, mas a gente tem que estar falando da média. Em geral, a ciência brasileira, ela ainda não tem essa grande visibilidade. Ela tem já quantidade, mas ainda está faltando aprimorar a qualidade. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação, Relael, mais uma vez. A chance de estar trocando essas ideias e poder, sabe assim, compartilhar com as pessoas, né, que estão fora do mundo acadêmico, que estão fora do mundo científico, as nossas questões, porque eu acho que é muito importante, né, a gente trazer, assim, dividir com as pessoas os impasses do mundo científico. Porque as pessoas ficam de fora pensando que o mundo científico é uma catedral perfeita, feita de pessoas inteligentíssimas que sabem tudo e que não vivem dilemas, que não vivem desafios, conflitos, e a gente vive isso tudo. Eu acho que é importante que, assim, descer, né, tirar da catedral e colocar na capelinha, mostrar que a gente vive numa capelinha e que os problemas existem para nós também, e mostrar para as pessoas a dificuldade, é difícil para nós também. E como esse mundo da academia e... Isso, interage com a sociedade. Isso, tornar mais abordável, porque às vezes a academia é muito elitista, a gente tem esse sentido, né? Tem que ter o cuidado de não ser elitista, você tem que, assim, usar todo o teu conhecimento para te aproximar das pessoas e não para se afastar delas. Né? Obrigada mais uma vez. E a gente tem um encontro marcado no Próxima Questão. Espero você. Até lá.